Vocês se lembram que são as sequências, certo? Já falamos sobre isso, já expliquei como que é essa dinâmica de trabalho dentro do Adobe Premiere e agora chegou o momento da gente criar essas sequências para termos acesso a essa timeline bonitona e começar a trabalhar em cima do nosso vídeo. Uma coisa importante que você precisa conhecer antes de criar essas sequências, na realidade, para você poder criar sequências, você precisa saber quais são as definições e as configurações dos arquivos que você vai trabalhar. Como que você pode visualizar isso? Bastante simples. É só você acessar esses arquivos que você tem para trabalhar e visualizar as propriedades deles, onde você vai conseguir saber qual que é o frame rate, a taxa de quadros por segundo, né? O image size, no caso, a proporção, o tamanho do seu vídeo. Essas são as duas informações mais importantes que você precisa saber no momento que você vai criar a sua sequência, beleza? Então, sabendo disso, sabendo mais ou menos aí de uma média de tipos de arquivos que você vai ter para trabalhar, a gente pode criar essa nova sequência. Se você estiver trabalhando apenas com uma câmera que usou apenas uma mesma configuração de vídeo para gravar, por exemplo, vamos supor que eu gravei todos os meus vídeos com a Sony A7S na qualidade Full HD em 30 quadros por segundo. Todos os meus vídeos, eu tenho 50 vídeos, mas todos foram nessa configuração. Logo, basta eu criar uma sequência que tem essas mesmas configurações, certo? Frame rate de 30 quadros por segundo, tamanho Full HD, 1920 por 1080. No nosso caso aqui, eu posso dar de informação para vocês o seguinte. Eles foram gravados com a Sony A7S II e também com a GH5 da Panasonic. Tem arquivos em 1080, tem arquivos em 4K com diferentes frame rates. E o desafio dessa aula para você é o seguinte, você vai ter que acessar as propriedades desses arquivos para descobrir bonitinho qual que é o maior frame rate que a gente usou, qual que é o menor frame rate que a gente usou, o tamanho correto para criar a sequência, enfim. Eu quero que vocês conheçam melhor aí qual que é o material que a gente disponibilizou para vocês, beleza? Mas quando a gente tem apenas um tipo de arquivo aqui dentro do Project Media, fica bem fácil da gente criar essa sequência, porque é só a gente clicar com o botão direito e vir até New Sequence from Clip, e aí ele vai criar uma nova sequência direto com essas configurações que a gente tem do nosso vídeo. Ou então você pode simplesmente clicar no seu vídeo e arrastar para esse botãozinho aqui, ó, esse papelzinho aqui, arrasta para cá que ele já cria uma sequência nova. Ou ainda você pode simplesmente arrastar aqui direto para a timeline, se liga. Se eu fechar aqui tudo e não tiver nada, no sequences aqui na timeline, é só você arrastar ele direto para cá e, pô, apareceu a timeline pra gente com uma nova sequência. No caso, as sequências aqui no Project Media ficam com esse iconezinho aqui de timeline, beleza? Então é só lembrar disso que você consegue descobrir quais são sequências e quais são arquivos de áudio e vídeo, beleza? Mas a gente também pode criar essa sequência do zero com as configurações que a gente quiser. É só você clicar aqui nesse botão e vir até New Sequence, ou então clicar com o botão direito numa área vazia e vir até New Item e depois Sequence, beleza? Agora a gente abre aqui a janelinha de New Sequence que a galera já fala, meu Deus, vou ter que ler tudo isso e descobrir o que significa. Calma, vamos por partes. Primeira parte é uma das mais importantes, o nome da sua sequência. Tenha em mente aquilo que eu já falei para vocês na aula sobre o Project Media. Crie coisas pesquisáveis, searchable, coisas que você consiga lembrar e procurar depois. Afinal de contas, é muito mais fácil você saber que a sequência é uma sequência, sei lá, da abertura do institucional, do que você descobrir que é a sequência número 33. Tipo, o que isso fala para você? Então, coloca um nome aí que seja pesquisável, beleza? E então, no nosso caso aqui, a gente pode criar uma sequência com o nome de institucional PWMV, por exemplo, que é o caso que a gente vai produzir. A nossa primeira aba aqui mostra pra gente alguns presets, ou templates, ou então configurações pré-definidas que a gente pode utilizar para começar a editar aqui dentro da nossa sequência, beleza? A gente vai pegar, a gente pode inclusive depois até criar um template novo, mas eu gosto muito de começar a partir de um template que está aqui em HDV e é o HDV 1080p 30, beleza? Logo em seguida a gente vai vir aqui em Settings, tá? Uma coisa importante, essas configurações de sequência aqui são baseadas em diferentes tipos de câmeras. Então você tem câmeras ARRI, Canon, DNx HD, você tem câmeras RED, XDCAM da Sony, enfim.
Tem um monte de templates que você pode utilizar, tem até de DSLR 1080p aqui também, ó. Você pode puxar aqui, ó, Digital SLR 1080p 30, 1080p 25, 24, enfim. Mas escolha um template e vamos começar a editar vindo aqui em Settings. E aí tem algumas coisas bem importantes que a gente precisa conhecer aqui, beleza? Ah, e outra coisa que eu já ia esquecendo de falar. Aqui tem uma descrição do seu preset que você está escolhendo aqui e todas as definições que você tem para poder encontrar qual que é o melhor template para você. Mas se você, não quero ficar procurando um template certinho aqui para mim, mais fácil você customizar desde que você entenda o que você está fazendo, beleza? Eu vou te explicar, vem comigo que é tranquilo. Seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer, mudar aqui o Editing Mode para Custom, beleza? Você tem um monte de maneiras de editar, digamos assim, que são pré-prontas para determinados tipos de arquivos. Vamos trabalhar no Custom porque a gente consegue customizar para ficar exatamente igual ao arquivo que a gente tem para editar, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com Time Base, que no caso é a taxa de quadros por segundo da nossa sequência. Basicamente, a gente vai escolher, por via de regra, sempre o menor FPS que a gente tiver no nosso projeto. Então vamos supor, às vezes acontece muito com a galera. Eu tenho um vídeo eu tenho 10 vídeos gravados a 24 FPS, tenho mais 15 vídeos gravados a 30 e mais 25 vídeos gravados a 60, mais alguns gravados a 120 e outros vídeos gravados a 240 FPS. Qual dos FPS eu devo escolher? Tem gente que eu já ouvi gente falar assim, você vai escolher sempre o maior, que é para você ter mais qualidade. Também já ouvi gente falar o seguinte, você tem que fazer uma média do FPS para você descobrir qual que é o melhor. Esquece tudo isso, por favor, não escuta, tá? Essa galera não. Seguinte, o FPS que você vai escolher é sempre o menor FPS do seu projeto, tá? Dos vídeos que você vai editar no seu projeto. Então, se você tem vídeos gravados a 24, 30, 60 e 120, escolha 24. Se você tem vídeos gravados a 30, 60 e 120, escolha 30. Se você tem vídeos gravados a, 60, 120 e 240, escolha 60, beleza? Por quê? Quando você escolhe um FPS para sua sequência, que ele é maior do que o FPS dos seus vídeos, o Premiere vai tentar gerar os frames que faltam. Concorda comigo? Se você pegar um vídeo de 24 quadros por segundo e tentar reproduzir a 30 quadros por segundo, cadê esses 6 quadros de diferença? O Premiere vai tentar criar. E justamente no Premiere tentar criar esses quadros é que você vai ver o seu vídeo completamente destruído, numa qualidade bem zoada, principalmente no que se refere ao motion blur, que é esse desfoque de movimento que a gente tem, beleza? Então você vai ver um vídeo que não vai ficar natural, não vai ficar orgânico, enfim, vai ficar ruim. O mesmo acontece, às vezes, quando você está diminuindo o FPS, sei lá, de 240 FPS para 24 FPS. Só que, nesse caso, o Premiere não precisa gerar nenhum quadro. Ele precisa só escolher qual que é o quadro que ele vai mostrar. Então, por não precisar gerar um quadro, isso não chega a ser um problema quando a gente diminui o FPS. Quando a gente aumenta o FPS, é ruim. Quando a gente diminui o FPS, também é ruim, mas digamos que é menos pior do que aumentar o FPS. Nesse caso, então, sempre escolha o menor FPS. Ah, Matheus, mas não me convenceu isso aí que você está falando. Bom, por sua conta e risco, tá? Mas é o que eu faço, é o que a grande maioria dos profissionais que eu conheço, eu diria que a maioria não, os profissionais de verdade que eu conheço, é o que eles fazem. Então, fica a seu critério seguir esse conselho ou não, beleza? Mas sempre escolha o menor FPS. No caso, você vai descobrir qual que é o menor FPS, tá? Mas eu vou colocar aqui 23.976. Fica a dica aí para vocês. Claro, nesse caso do projeto que a gente vai editar, beleza? Agora vindo aqui nas opções de vídeo. Frame size são as proporções, no caso o tamanho, sabe o famoso 4K, 1080p, 720p? Então, basicamente, a gente vai escolher qual que é o tamanho do nosso arquivo. Novamente, sempre o menor tamanho. Se você tem arquivos de 1920 por 1080 e arquivos 4K, você vai fazer uma sequência de 1920 por 1080. Se você tem arquivos em HD
e arquivos em Full HD, que é um pouco maior, você vai sempre fazer no tamanho menor. Gente, sempre peguem pelo menor, tá? FPS, proporção, sempre pelo menor, beleza? Porque se você for ter que aumentar uma imagem que está, digamos assim, que você vai ter que esticar. Pensa que você tem os pixels aqui, você vai pegar esses pixels e vai puxar. Agora, se você tiver uma imagem que é desse tamanho e tiver que comprimir esses pixels, também é ruim. Mas é menos pior do que esticar esses pixels, tá? Porque aqui você vai perder mais qualidade do que quando você está comprimindo esses pixels. Então, sempre diminua o tamanho para o menor da sua sequência, beleza? Pixel Aspect Ratio. Sempre que você for trabalhar com arquivos para internet, coloque o Pixel Aspect Ratio em Square, porque esse é o formato do pixel da internet, beleza? Você tem esses outros aqui em widescreen, anamórfico, HD anamórfico. Isso aqui tem a ver muito mais com câmeras, ou das duas uma, ou câmeras mais antigas, ou câmeras de cinema, tá? Eu sei que a GH5 grava também em HD anamórfico, mas a grande maioria das câmeras que você vai ter acesso quando você está começando são Square Pixels, então mantenha em Square Pixels, beleza? Tem câmera de cinema que grava em anamórfico, as câmeras mais avançadas DSLR também gravam em anamórfico 1080, tá? Mas sempre convertam para o Square Pixels 1.0, principalmente se você for levar o seu vídeo para a internet, beleza? Aqui com relação a fields, para a internet também sempre progressivo, sempre progressivo. Se você está em dúvida se é progressivo ou entrelaçado, a não ser que seja alguma coisa para TV, coloque progressivo, beleza? Porque a TV é a única que pede os campos, tá? Ou upper field ou lower field, beleza? Mas se você um dia for editar para TV, a TV vai te falar, ó, eu preciso que você me mande com upper field first ou com lower field first. Isso aqui tem a ver com a forma como os frames e como as informações dos pixels são mostradas ali na tela, beleza? É um negócio bastante complexo que nem compensa eu entrar em detalhes aqui, mas eu vou deixar alguma coisa aí embaixo da aula para vocês lerem um pouquinho sobre tudo isso que a gente está falando e quiserem conhecer com mais detalhes, beleza? E por fim aqui o Display Format, sempre mantenha aqui, ó, a primeira opção, 23.976 timecode, beleza? Se você mudar esse time base aqui, ele vai mudar aqui o primeiro também. Sempre mantenha esse primeiro porque é um dos mais precisos que a gente tem aqui dentro do Premiere. Se você precisar visualizar a quantidade de frames da sua sequência, você vai saber disso quando for necessário, você coloca aqui em frames. Essas outras três aqui, essa daqui é mais voltada para televisão e essas outras duas aqui são mais voltadas para filme, porque ela mede em pés e quadros. Poxa, mas que medida é essa? Feet e frames? Pensa o seguinte, quando você usava aquelas câmeras trambolho de antigamente lá no cinema clássico, e até hoje muita gente usa, muitos diretores também usam, mas quando você filmava com rolos, para você saber quanto de rolo que você ia precisar para gravar esse material que você está editando, você precisava contar o tamanho desse rolo, né? Porque pensa, rolo físico, você tem que contar qual que é o tamanho desse rolo. E aí, lá nos Estados Unidos, a unidade de medida não é o centímetro, são os pés, né? Feet. Então, nesse caso aqui, a gente consegue saber o tamanho do rolo que a gente vai precisar, de um rolo 16mm ou rolo 35mm, e também a quantidade de quadros extras que iam ser necessários para a gente contar a duração do nosso vídeo. Mas, como a gente não está editando para filme aqui, né? Então, vamos manter na primeira opção um timecode mais acessível para todo mundo, beleza? Com relação aqui ao áudio, descubra qual que é o sample rate do seu áudio. A sua câmera consegue te mostrar isso, o seu arquivo de áudio te mostra isso. Como eu já te falei, botão direito, Properties. Você vai descobrir qual que é o sample rate, beleza? E o Display Format, sempre Audio Samples. A diferença entre o Audio Samples e o Milliseconds é que o Audio Samples é um pouquinho mais preciso do que o Milliseconds. O Milliseconds é uma divisão de 1 segundo em 1000. O Audio Samples, ele é a divisão de 1 segundo por esse valor aqui, ó, do sample rate, saca? Se a gente colocar em milliseconds, em 1 segundo, eu vou ter 1000 pedacinhos de áudio. Se a gente colocar em audio samples e colocar o rate aqui em 48.000, eu vou ter 48.000 pedacinhos de áudio. Muito melhor, né? Ainda mais pra gente que vai editar, fazer cortes mais precisos e tal. Basicamente assim. Mas sempre coloque o sample rate no mesmo sample rate do seu áudio que está vindo da sua câmera ou que está vindo do material. Beleza? E agora a gente entra numa parte que muita gente tem dúvida, que são os video previews, tá? Primeiro, uma coisa importantíssima. O Premiere ele pode gerar arquivos
de preview, tá? Isso que a gente assiste quando a gente dá um play aqui na nossa timeline e tem essa barrinha amarela aqui em cima. Depois eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Quando a gente tem essa barrinha amarela aqui em cima, significa que o Premiere está lendo o arquivo original. Ou seja, ele não criou um arquivo de pré-visualização, ele não criou um preview, beleza? Então, nesse caso, a gente está lendo o arquivo bruto, original. Quando a gente vem aqui e está falando dos video previews, nesse caso a gente está falando desses arquivos que o Premiere vai gerar, que é o chamado pré-render. Eu vou te explicar numa aula específica sobre isso, fica tranquilo, beleza? Mas o que eu sempre recomendo para os meus alunos é o seguinte: Preview, File Format, sempre escolha QuickTime. O codec, sempre escolha o Apple ProRes 422, beleza? Mateus, me explica o porquê. Simples. Compressão e descompressão. Esse formato que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, QuickTime Apple ProRes 422, é um formato menos comprimido, um formato mais leve de ser lido pelo Premiere. Lembra que eu falei de compressão, codec e tudo mais? Então, quanto mais descomprimido, mais fácil do Premiere ler. Então, a gente está criando esse arquivo de pré-visualização de uma forma que fique tranquilo do Premiere ler para a gente ali. Porque se a gente criar um arquivo de pré-visualização muito comprimido, o Premiere vai travar para ler e vai ser tenso para a gente. Então, coloque aí um codec que seja pouco comprimido. Não coloque esse uncompressed, porque isso vai tomar muito espaço do seu HD. Muita gente tende a pensar assim, pô, se é melhor um codec descomprimido, vou colocar aqui o sem compressão nenhuma. Não faz isso, porque ele vai gerar arquivos de 1 segundo com 30 GB, tá? Então, melhor não. Coloca aí o 422 ou então o HQ, 422HQ, para você ter um pouquinho mais de qualidade, enfim. E aí, aqui embaixo, coloca sempre metade do tamanho aqui do seu video size, beleza? Eu colocaria aqui, ó, 1920 por 1080, você pode digitar /2 aqui, que ele vai dividir por 2. Dessa forma, ele vai gerar um arquivo que é um pouquinho mais leve de ser lido do que o nosso arquivo original, beleza? E sempre marca aqui, ó, Maximum Bit Depth e também Maximum Render Quality. Ele está dizendo aqui que se a gente colocar essa opção, a gente está dizendo para o Premiere que o nosso sistema vai aguentar. É um alerta de que são opções voltadas para sistemas mais potentes. Se de repente você perceber que está difícil de gerar esse pré-render, desmarca essas opções, não tem problema. Quando que você vai marcar? Quando você quiser uma pré-visualização mais fidedigna, digamos assim, do resultado final, beleza? Então, nesses casos, você marca. Mas aqui a gente já consegue ter uma pré-visualização bem legal do resultado final do nosso vídeo. Se porventura der algum problema, seu QuickTime não funcionou, travou, tela ficou preta, sei lá, volta pro iFrame Only MPEG, beleza? Que é o padrão do Premiere e eu garanto para você que não vai ter problema, beleza? Então é isso, depois de todas essas mudanças que a gente fez aqui dentro dessa janelinha do Premiere, a gente pode salvar esse preset caso a gente queira utilizar isso outras vezes. Deixa eu voltar aqui para as minhas mudanças. Então, fechamos aqui as mudanças aqui em Settings. Depois a gente pode escolher quantas tracks de áudio e quantas tracks de vídeo a gente quer por padrão aqui dentro da nossa sequência. Você pode aumentar o número de tracks de áudio e de vídeo. Não esquece que você pode colocar mais tracks ou menos depois, conforme você quiser. Aqui em áudio, essas opções mais avançadas são para você criar sequências voltadas, por exemplo, para exibição no cinema, em sistemas 5.1, em sistemas multicanais, em sistemas mono, enfim. A gente sempre vai trabalhar em estéreo na maioria das vezes, tá? Em casos específicos, você vai precisar utilizar outras coisas, mas esses casos específicos aí, você vai ter, com certeza, algum tipo de documento para te auxiliar nessas opções, beleza? Então você pode escolher aqui, pode até já colocar o nome das tracks de áudio, o tipo de track de áudio, se é um mix, se é 5.1, se é mono, enfim. Você consegue colocar aqui também o pan, o balanço, né, para colocar uma track mais à direita ou mais à esquerda. Tudo isso é completamente personalizável depois que você criou a sequência também. Então fica tranquilo se você não quiser trabalhar com essas opções agora. E por fim a gente tem uma parte de vídeos VR, ou seja, vídeos em realidade virtual. Essa opção a gente não vai trabalhar agora, vamos ter mais para frente, quem sabe, aí, alguns projetos relacionados a isso, mas no momento não nos interessa muito, beleza? E por fim, a gente tem o botãozinho Save Preset, depois de todas as mudanças que a gente fez. Nós podemos salvar isso daqui para usar sempre que a gente quiser. Posso colocar aqui um nome, tipo vídeo para internet, configurações de vídeos para internet.
aqui na descrição e dou um OK. E agora aqui nos meus presets eu tenho a pastinha Custom e vídeo para internet. Eu já tinha criado um aqui, ó, YouTube 1080p, que eu uso sempre, que é basicamente a mesma configuração que eu já tinha feito com vocês aqui, beleza? Mas é isso. E aí a gente dá um OK e criamos a nossa sequência para trabalhar, onde a gente pode começar a importar o nosso material. Aí, lembre-se que a gente pode ter mais de uma sequência, né? Então, mesmo que você tenha que criar essa sequência mais geral, você pode criar uma sequência menorzinha para outros trechos, ou criar sequência dentro da sequência, enfim. E não se preocupe muito se você estiver misturando câmeras diferentes, né? Arquivos com frame rate diferente, com tamanho diferente. Só lembre-se sempre de criar a sequência no tamanho do menor arquivo com o menor frame rate que você tiver, para você não ter que escalonar as coisas ou aumentar o timecode, porque aí sim é problema e é perda de qualidade. Beleza? Mas é isso que eu precisava falar para vocês sobre sequência. E uma coisa importante que, isso daqui eu demorei para descobrir quando eu comecei a usar o Premiere. Como editar as configurações da sequência que a gente já criou. Simples. Idiota até. Botão direito, Sequence Settings, configurações da sequência. E você pode editar tudo que for necessário para você trabalhar com a sua sequência da forma como você quiser. Beleza? Aí você pode dar um OK e você tem a sua sequência editada. Agora que a gente tem a nossa sequência, vamos começar a trabalhar dentro dela, né? Importar os nossos arquivos, começar aí a fazer os nossos cortes e tudo mais.